e a criação de 43 novos cargos. Outro projeto de lei complementar do Executivo, constante na pauta, regulamenta funções gratificadas para servidores efetivos da Prefeitura. A pauta traz ainda projeto de lei complementar, também de autoria do Executivo, que trata da concessão de gratificações a funcionários cedidos pela União, Estado ou outro município e nomeados para exercer cargo comissionado ou função gratificada na Prefeitura de Araçatuba. De autoria da mesa diretora, os vereadores também analisam hoje o projeto de lei que altera a estrutura administrativa da Câmara. O objetivo é criar, manter e extinguir cargos em conformidade com as normas constitucionais. O último item da pauta foi enviado pela Prefeitura. Trata-se de um projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 144.600, destinado à Câmara, para o pagamento de indenizações e restituições trabalhistas a servidores. Os trabalhos legislativos da 5ª sessão extraordinária do ano serão conduzidos pelo presidente desta Casa, vereador Dr. Jaime. A todos uma boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham em casa pela TV, Câmara e pela internet. Estamos começando a 5ª sessão extraordinária do ano de 2013. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que porventura se encontram em outras dependências da casa sobre a abertura da sessão. Solicito à senhora secretária Beatriz que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Arlindo Araújo. Presente. Vereadora Beatriz. Presente. Vereador Carlinhos do 3º DP. Presente. Vereador Cido Saraiva. Presente. Vereador Professor Cláudio. Presente. Vereadora Edna Flor. Presente. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Presente. Presente. Vereador Doutor Jaime. Presente. Presente. Vereador Doutor Nava. Presente. Vereador Rivael Papinha. Ausente. Vereador Rosaldo de Oliveira. Ausente. Vereadora Tiesa. Presente. 2 ausências e 10 presenças, senhor presidente. Cumprido o requisito regimental do quórum, rogando a proteção de Deus, iniciamos a 5ª sessão extraordinária do ano de 2013. Solicito o vereador Carlinhos do 3º DP que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, até que ele se dirige à tribuna, a Suzy Faria, nossa funcionária da TV Câmara, já fez a leitura dos itens. Eu pediria a Vossa Excelência que, como já foi feita a leitura de todos os itens, a Secretaria não lesse novamente, lesse os projetos na hora de votação na íntegra, entre aspas, né, porque tem um projeto aqui que tem muitas páginas para nós agilizarmos o trabalho, considerando que a Suzy Faria já leu todos os itens da pauta. Ezequiel 7:19. Deitarão o dinheiro às ruas, seu ouro será como uma imundície para a prata, e seu ouro não poderão salvá-lo no dia da cólera do Senhor. Não saberão eles nem comer à vontade, nem encher o ventre, porque é lá que os farei cair no pecado. Consulta plenário se dispensa sobre a leitura do edital de convocação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 1.
Leitura, discussão única e votação do projeto de lei complementar número 4 de 2013, de autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivos da Lei Municipal número 3.744, de 28 de setembro de 1992. Solicito à primeira secretária, a vereadora Beatriz, que faça a leitura do projeto. Araçatuba, 2 de agosto de 2013. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e de seus nobres pares o incluso projeto de lei complementar que altera dispositivos da Lei Municipal 3.774, de 28 de setembro de 1992, que disciplina os direitos, deveres e responsabilidades a que se submetem os funcionários da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores do município de Araçatuba. Atualmente, tanto os servidores do Executivo como os do Legislativo apenas fazem jus ao direito do pagamento de férias proporcionais em decorrência de exoneração, aposentadoria ou falecimento, depois de transcorrido no mínimo 1 ano de efetivo exercício. Os servidores mais afetados com a disposição acima são os contratados temporariamente, que, não raro, têm os seus contratos terminados ou rescindidos antes de se completar o interstício de 1 ano. Entendemos tratar-se de uma incoerência da norma e que não condiz com os posicionamentos atuais. Quando se trata de férias concedidas ao empregado, tem ele a oportunidade efetiva de repouso e restauração de sua condição biopsicológica. Contudo, quando o assunto é férias proporcionais, sua remuneração se transforma em indenização, pois o trabalhador não poderá gozar do descanso devido. Por essa razão, proponho a essa Casa seja reformulado o dispositivo que veda o pagamento das férias proporcionais, bem como, por oportuno, que seja considerado para efeito de contagem de tempo de serviço para a concessão do adicional correspondente, o período de serviço público municipal anterior prestado pelo servidor, desde que a interrupção não seja superior a 30 dias. Por considerar relevante a presente matéria e com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Aparecido Sério da Silva, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário e se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Consulta o plenário se considera... Desculpa. Caminho o resultado. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Pela legalidade. Pela legalidade. Vereador Cito Saraiva. Legal. Legal. Vereadora Beatriz. Pela legalidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Rivael Papinha. Favorável. Vereador Professor Cláudio. Favorável. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Favorável. Favorável. Não há emenda e o projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir. Inscrita a vereadora Edna Flor. Eu penso que é mais para esclarecimento, né, da população, das pessoas que estão nos acompanhando, dos servidores que estão aqui. Nós aproveitamos para cumprimentá-los, assim como cumprimento também todos os colegas aqui presentes. Então, na verdade, é um projeto, pelo que eu entendi, que está possibilitando a percepção, né, o recebimento de valores correspondentes a férias de servidor, integralmente, mesmo que não se tenha 1 ano, porque pode acontecer de um servidor sair antes de completar 1 ano, sobretudo quando se trata de contrato por prazo determinado, e com isso não ter computado o seu direito a férias. Na legislação trabalhista, realmente isso não... Isso é contado diferente, isso nem acontece. Antes de 1 ano, pela CLT, né, é necessário o período aquisitivo de 1 ano para, a partir daí, se ter o direito às férias. Sobretudo, no serviço público, pode disciplinar diferente
e nós entendemos que é um direito, né, do servidor, é um avanço que talvez depois possa até, né, ampliar nas negociações coletivas, mesmo na legislação trabalhista, isso poderia ser ampliado, sem nenhum problema. E a segunda alteração é porque, às vezes, acontece de ter uma mobilidade de servidores de um lugar para outro, acontece uma exoneração e depois uma admissão, e, por questões burocráticas, a questão de expedição de documentos, de atos oficiais, publicação, a pessoa fica um período, né, com interstício na sua vida profissional, muitas vezes até por conta da própria administração pública, que é obrigada a isso em N situações. Então, a pessoa acaba perdendo alguns direitos. O que está se estendendo aqui é a possibilidade de que, se esse interstício, essa interrupção, não for superior a 30 dias, a pessoa não perderia os seus direitos. Eu me lembro que, quando na presidência, foi um corre-corre, às vezes, para que a pessoa pudesse ser nomeada, né, sem a interrupção, justamente para não perder quinquênio, não perder... Né? Então, o professor Cláudio está pedindo uma parte. O discurso da senhora está lindo, maravilhoso. Era o discurso que eu ia fazer, mas primeiro a vereadora Edna Flor se inscreveu e primeiro também as damas dessa casa, né? Então... Vereadora Edna, parabéns pelo belo discurso. A Vossa Excelência está explicando um projeto que tem várias páginas aqui, né? Não é tão grande esse? É para a população. E dizer também que, naquela época que Vossa Excelência estava na presidência, que foi um corre-corre por causa da licença-prêmio também. Então, nós temos, né, Gil, a lei da licença-prêmio dos 30 dias, né, na interrupção, os servidores não perdem a licença-prêmio, né, que é aqueles blocos de 5 anos que o servidor, somente com 30 faltas, faz a justiça de ter ou em pecúnia ou em descanso em casa, né? Então, aqui, vereadora Edna Flor, ainda nós estamos fazendo uma justiça, né, conforme Vossa Excelência está explicando muito bem o projeto, e aqui também faltou, vereador, infelizmente, eu não sei se eu, na minha posição aqui, né, posso fazer uma emenda também por causa dos quinquênios, doutor Nava. Os quinquênios também é a mesma coisa. Eu não sei se eu posso, se é legítimo, né? Tá. É adicional, no parágrafo único, né? Está ampliando para... Então já colocou. Foi o pedido que nós mandamos lá, está aqui, então. Tá certo, então. Então, quero agradecer você. Qual o parágrafo único? No parágrafo único do artigo 229, né? Será considerado para efeito de contagem de tempo de serviço para a concessão do colocado. Adicional. Porque e esse adicional seria o quinquênio. Porque quando da redação anterior, vereadora Edna Flor, o presidente da casa ainda me procurou, professor Cláudio, nós temos que fazer isso. Nós conversamos com o Sandoval e o Sandoval foi... Eu pensei, o Sandoval não colocou e hoje está aqui protocolado, eu passei desapercebido. Então, é uma justiça, vereadora Edna Flor, porque não tem cabimento um servidor ser exonerado, né? Trabalhou 11 meses, não completou um ano, perdeu 11 dozeavos de férias. Está errado. Quebrou um bloco de licença-prêmio de 5 anos. Está errado, isso é injustiça e nós não podemos cometer isso aqui nessa casa. Essa lei, vereadora Edna, veio para salvaguardar os direitos dos trabalhadores, para que eles não tenham essas perdas nos seus vencimentos. Muito obrigado, vereadora Edna, pelo longo a parte que Vossa Excelência me concedeu. Não, está certo. É apenas para esclarecer, eu penso que né, as pessoas ficam aguardando, né, na sessão extraordinária, qual o objeto do projeto. Então, é apenas nesse sentido, agradeço e peço a reserva apenas se for necessário, senhor presidente. Vossa Excelência reserva 4 minutos e 58 segundos e o projeto continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir. O projeto está em votação. Solicita a senhora vereadora Beatriz que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para a declaração de voto. Vereador Arlindo Araújo. Sim. Vereadora Beatriz. Sim. Vereador Carlinhos, do 3º DP. Sim. Vereador Cido Saraiva. Sim. Sim. Vereador Professor Cláudio. Sim. Vereadora Edna Flor. Sim. Sim. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Sim. Vereador Doutor Jaime. Sim. Sim. Vereador Doutor Nava. Sim. Vereador Rivael Papinha. Sim. Vereador Rosaldo de Oliveira. Ausente. Vereadora Tiesa. Sim.
11 sims e uma ausência, senhor presidente. Aprovado o projeto por 10 votos, por 11 votos favoráveis e uma ausência. Só para justificar e dar mérito a quem merece de direito, essa questão foi levantada pelo Gil, que nos trouxe lá na mesa e mostrando que havia a impossibilidade. O funcionário trabalha aí, por exemplo, 4 anos, 11 meses, 29 dias, perde toda a lista. E aí vamos verificar, tinha mais essas outras questões, colocamos tudo e no entendimento, já que viria o projeto de lá para cá do Executivo, tinha que mudar o Estatuto dos Funcionários, a iniciativa é de exclusividade do prefeito, nós acordamos para que esse projeto fosse encaminhado e vamos agradecer de público, então, Gilberto, que levantou essa questão. Pela ordem, senhor presidente. É ordem, excelência. Eu gostaria de pedir preferência do 5º item pelo 2º, se for de acordo com a decisão do plenário, que Vossa Excelência submetesse para nós votarmos o 5º item agora, no lugar do 2º item. Submeto ao plenário o requerimento verbal do vereador professor Cláudio Henrique, propondo a alteração da pauta, transferência, a troca do 2º, vereador, do 2º item, do 5º item pelo 2º. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação. Verificação de votação solicitada pelo vereador Dr. Nava. Solicita a senhora secretária Beatriz que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para a declaração de voto. Vereador Arlindo Araújo. Sim. Vereadora Beatriz. Sim. Vereador Carlinhos, do 3º DP. Sim. Vereador Cido Saraiva. Sim. Sim. Vereador professor Cláudio. Sim. Sim. Vereadora Edna Flor. Sim. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Sim. Vereador Doutor Nava. Não. Vereador Rivael Papinha. Sim. Vereador Rosaldo de Oliveira. Ausente. Vereadora Tiesa. Sim. 10 sim, 9 sim, 1 não e uma ausência, senhor presidente. Aprovada a alteração da pauta, vamos para o item 5º, que seria originalmente o item 5º, que agora é o 2º. Leitura, discussão única e votação do projeto de lei número 132 de 2013, de autoria da mesa diretora. Altera dispositivos da lei municipal número 6.760, de 14 de junho de 2006. Solicita a primeira secretária vereadora Beatriz que faça a leitura do projeto. A mesa diretora da Câmara Municipal de Araçatuba, ao submeter à apreciação dos ilustres pares o presente projeto de lei que cria, mantém e extingue cargos na vacância, pretende atender às necessidades Senhor da presidente, administração. pela ordem. Senhor presidente, desculpa, senhores vereadores, mas o projeto, se a secretária for lê-lo na sua integralidade, nós vamos demorar muito aqui na sessão. Eu pediria para Vossa Excelência, se for autorizado pelo plenário, senhor presidente, como isso aí já está online, esteve online no final de semana, como esse projeto já é de conhecimento da população, pela imprensa, submeter ao plenário que ela lê somente a emenda do que se trata o projeto, somente a emenda, porque nós vamos ter os debates em todos os projetos aqui nessa casa, e os debates vai esclarecer tudo que a população quer saber e o que nós estamos votando nessa casa. Se o plenário entender, será melhor para os trabalhos da sessão extraordinária. Muito obrigado, senhor presidente. Submeto ao plenário requerimento verbal do vereador professor Cláudio, propondo a leitura apenas da emenda do projeto ora apreciado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Por favor, secretário. Altera dispositivos da Lei Municipal número 6.760, de 14 de junho de 2006.
Solicito o parecer da comissão... consulta plenária se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Pela legalidade. Pela legalidade. ADOC, vereador professor Cláudio. Pela legalidade. ADOC, vereadora Edna Flor. Pela legalidade. Solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Rivael Papinha. Favorável. Vereador professor Cláudio. Sou Cláudio, favorável. Favorável. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Favorável. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Solicita a secretária vereadora Beatriz que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para declaração de voto. Vereador Arlindo Araújo. Sim. Vereadora Beatriz. Sim. Vereador Carlinhos do 3º DP. Sim. Vereador Cido Saraiva. Sim. Sim. Vereador professor Cláudio. Sim. Vereadora Edna Flor. Sim. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Sim. Vereador doutor Jaime. Sim. Sim. Vereador doutor Nava. Sim. Vereador Rivael Papinha. Sim. Vereador Rosaldo de Oliveira. Sim. Vereadora Tiesa. Sim. 12 votos, sim, senhor presidente. Aprovado por unanimidade, 12 votos, o presente projeto de lei. Passamos ao terceiro item da pauta. Leitura, discussão única e votação do projeto de lei complementar número 6 de 2013, de autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivos da lei complementar número 87, de 29 de janeiro de 2001. Solicita a primeira secretária, a vereadora Beatriz, que proceda à leitura do projeto. Não, é número 5. Lei complementar número 5. Consultar? Então, quem quer? Só inverter. Araçatuba, 2 de agosto de 2013. Senhor presidente, submeto à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei complementar que altera dispositivos da Lei Complementar número 87, de 29 de janeiro de 2001, que dispõe sobre a estrutura administrativa, quadro de pessoal e classificação de cargos da Prefeitura Municipal de Araçatuba. As alterações consistem na regulamentação das funções gratificadas, FG1 e FG2, criadas pelo artigo 51 da mencionada lei, de forma a definir sua atribuição para os casos em que o servidor efetivo passe a desempenhar, por designação, a função de dirigente das unidades de divisão, serviço e coordenadoria existentes na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Araçatuba. A presente propositura tem também por objetivo readequar os valores atribuídos às referidas funções gratificadas, de forma a torná-las condizentes com o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades a ser assumido pelo servidor efetivo da Prefeitura em decorrência da designação. Segue em anexo o estudo de impacto orçamentário e financeiro, elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento às normas legais vigentes. Dada a relevância da matéria e com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Aparecido Sério da Silva, Prefeito Municipal. Solicito a secretária Beatriz que proceda à leitura da ementa do projeto. Altera dispositivos da Lei Complementar número 87, de 29 de janeiro de 2001. Pela ordem, senhor presidente. Em ordem, excelência. A votação, entendimento com os colegas, né, aquele pedido de votação,
Ficou deliberado para todos os projetos, certo, senhor presidente? Somente a ementa, tá bom? Consulta o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Favorável. Pela legalidade. Pela legalidade, vereador Cido Saraiva. Pela legalidade. Pela legalidade, vereadora Beatriz. Pela legalidade. Pela legalidade. Solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Rivael Papinha. Favorável, vereador Professor Cláudio. Favorável, vereador Gilberto Batata Mantovani. Favorável. O projeto está em discussão. Senhor presidente, pela ordem, é só para... Tem a ordem, excelência. Só uma observação até que foi o vereador Arlindo quem fez. Nós precisamos acertar os caracteres do projeto, porque com a inversão, acho que a TV Câmara tinha a outra ordem, né? Nós precisamos só compatibilizar para quem está em casa assistindo poder acompanhar, tá certo? O projeto está em discussão. Por isso que precisa da... Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem, excelência. Eu quero me inscrever. O vereador Dr. Nava se inscreve para a discussão do projeto. Senhor presidente, e caros ouvintes que nos acompanham, data vênia, eu verifico algumas irregularidades na apresentação. Nós estamos falando da Lei Complementar 5. É terceiro item, excelência. Não, mas se nós invertemos, ele não ficou 3 e 2? O 2 foi para o quinto, excelência. Então eu retiro a minha fala, senhor presidente. É a inversão. Solicita a senhora secretária Beatriz que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para votação nominal. Para votação nominal. Vereador Arlindo Araújo. Sim. Vereadora Beatriz. Sim. Vereador Carlinhos do 3º DP. Sim. Vereador Cido Saraiva. Sim. Sim. Vereador Professor Cláudio. Sim. Vereadora Edna Flor. Sim. Sim. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Sim. Vereador Doutor Jaime. Sim. Sim. Vereador Doutor Nava. Sim. Vereador Rivael Papinha. Sim. Vereador Rosaldo de Oliveira. Sim. Vereadora Tiesa. Sim. 12 votos, sim, senhor presidente. Aprovado por 12 votos, unanimidade, o presente projeto de lei. Solicito à senhora vereadora que proceda... Desculpa. Quarto item. Leitura, discussão única e votação do projeto de lei complementar número 7 de 2013, de autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivo da lei complementar número 12, de 2 de setembro de 1994. Solicita a primeira secretária vereadora Beatriz que proceda à leitura do projeto, da ementa. Altera dispositivo da Lei Complementar número 12, de 2 de setembro de 1994. O prefeito municipal de Araçatuba, faço saber que a Câmara Municipal de Araçatuba aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da Lei Complementar número 12, de 2 de setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ao funcionário cedido pela União, Estado ou outro município, sem prejuízo de vencimentos junto à origem, e que seja nomeado para exercer cargo de provimento em comissão ou designado para exercer função gratificada na Prefeitura Municipal de Araçatuba, poderá ser concedida a gratificação de representação de gabinete na forma prevista no artigo 257 da Lei Municipal 3.774, de 28 de setembro de 1992. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Em 2 de agosto de 2013, Aparecido Sério da Silva, prefeito municipal. Consulta o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Pela legalidade. Pela legalidade. Vereador Cido Saraiva. Pela legalidade. Vereadora Beatriz. Pela legalidade. Pela legalidade. Solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Rivael Papinha. Favorável. Vereador Professor Cláudio. Favorável. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Favorável. O projeto está em discussão. Inscreve-se o vereador Dr. Nava. Eu me inscrevi aqui, senhor presidente, só para dizer que o projeto, até que nada contra a aprovação, a gratificação, mas ele poderia ter sido um pouco mais específico, não tão vago quanto a forma que nos é apresentado. Nós não falamos de qualificação compatível, nós não falamos do respeito ao limite constitucional dos vencimentos. Tudo isso poderia ter dito respeitar os limites constitucionais de pagamento. Nós poderíamos ter dito que a função tem que ser compatível, porque nós não podemos trazer qualquer funcionário de onde quer que seja, de qualquer ente da federação, para chegar aqui e ocupar qualquer cargo e receber uma gratificação do gabinete do prefeito. Entendeu? Nós teríamos que ter um pouco mais de detalhes. Não é isso que vai viabilizar o projeto. Eu acho que não há necessidade de nós criarmos esse empecilho. E também aqui nós estamos abrindo nós estamos dando uma abertura para se trazer funcionário quantos o executivo quiser, tá? Aqui não fala, não põe limite, tá? Pelo menos eu não conheço na forma do artigo 257 da lei. Poderia ter dito, se isso daqui é para assegurar quem já está, poderia ter feito, né? Olha, preservando aqueles que já estão nessa situação, ficaria muito mais fácil. Doutor Nava, só para colaboração, por favor, pelo inteligente discurso de Vossa Excelência, esse projeto é aqueles casos, como nós temos um por município, que a vereadora Edna Flor sabe, aqueles casos da administração pública indireta e direta, do Estado ou da União, né? Por exemplo, aqui não pode falar nome, né, Edna, aqui de quem está nomeado, porque, né, não sei. No caso aqui em Araçatuba tem um professor universitário que ocupa um cargo. E, geralmente, esses cargos, doutor Nava, ele não está acumulando salários. Por exemplo, ele vem lá do governo federal, certo? Tem aquele, que Vossa Excelência sabe mais do que eu, que não pode ultrapassar a faixa. Por exemplo, nossos médicos em Araçatuba ganham 2.700. Nenhum funcionário pode ter o salário base maior que dos médicos. Então, é a mesma lei desse um por município que existe em todo o Estado. Sim, eu até tinha conhecimento, eu não quis trazer à tona que há mas tanto que eu não quis entrar no mérito da questão. Mais do que justo fazermos o que estamos fazendo para garantir a situação dessa pessoa que está no município. O que não está acontecendo aqui é a limitação. Aqui pode trazer quantos quiserem, que pode se dar a gratificação de gabinete. Então, isso que a gente poderia ter controlado melhor, não dando essa abertura. Infelizmente, aqui o texto é vago. É isso que nos preocupa, quando o texto vem vago. Nós estamos dando uma carta aberta, branca e assinada. Podem vir quantos o executivo quiser, que ele pode dar quantas verbas de representação ele bem entender. Então, essas coisas que a gente lamenta de termos que votar aqui, sem essa clareza, sem essa precisão. Por exemplo, se uma pessoa em São Paulo, vim aqui para entregar concedo. Boa tarde a todos. Eu gostaria apenas, para ilustrar isso que o vereador Nava acaba de dizer,
é que o artigo número 1, artigo 1º da lei que deu origem a essa aqui, ele faz tranquilamente essas observações. Foi excluído o parágrafo único que diz que o valor da gratificação será arbitrado pelo prefeito até o limite estabelecido no artigo 257, estabelecendo-se como base de cálculo a remuneração paga aos secretários e diretores. Então, não fica assim, do jeito que quiser, né? Então, a exclusão desta observação realmente incide nisso que acabou de ser dito. Fica muito aberto demais. E a gente gostaria que isso fosse, que ficasse transparente, mais transparente que aberto. Obrigada, vereador. Eu só vou deixar aqui o fecho, só para concluir, senhor presidente. Pois não, o senhor tem tempo ainda, tocou lá. O que tocou não foi para mim. Não vai nos causar nenhuma estranheza se amanhã tivermos aí, com o nosso orçamento, com o nosso dinheiro do munícipe de Araçatuba, acomodando situações externas a nível de Brasil. Pode vir qualquer lugar do Brasil. Doutor Nava, Vossa Excelência me concede mais uma parte, doutor Nava? Sem nenhum problema. Esse cargo é aquele igual da municipalização. Pode procurar o Gil aqui, o Departamento Legislativo. Essa pessoa, esse cargo que é um por município, doutor Nava, é igual à municipalização. Por exemplo, os professores da rede municipal, foi municipalizado, foi o Tias, depois eu explico para Vossa Excelência. Os professores da rede municipal foi municipalizado, mas quem paga o salário deles, doutor Nava? Que era do Estado. Não, lá. Não, lá. Aqui. Não, lá paga. Aqui não, eu estou falando, doutor Nava, Vossa Excelência me entenda, o mesmo patamar. Lá, o professor do Estado, ele ganha 1.500, por exemplo. Aí nós votamos em 2009, né, vereador? 2010. 10, né? 10. Final de 2009, 2010. Foi dezembro, no Natal, lá quase na verdade. Nós aprovamos a complementação. Aí o município paga a complementação, mas nesse caso não, o dinheiro vem do Estado, da União. Veja bem, não temos nenhuma dúvida de que ele vem com o salário de lá, mas a complementação é representação de gabinete. E está vago na lei, eu li, reli, pode trazer quanto, aqui não tem limitação. Ele pode ir a Manaus, ou alguém vir de Manaus, pedir para que traga de lá para cá, acomode-se no município, tá? Aí a receita está boa, aí tem sobra de dinheiro, tem muito recurso, não tem nada para se fazer, muita coisa para se fazer, então ajuda, pega um pouco de recurso aqui e acomode essa pessoa de Manaus, do Acre, de Rondônia, lá do Sul, aonde quer que seja. Então, nós estamos abertos. Não estou dizendo que vai acontecer, porque eu não tenho bola de cristal, mas que nós estamos deixando aberto para trazer quantos o Executivo quiser de outro Estado ou do mesmo Estado, não temos a menor dúvida nisso. Não é um só. É o funcionário da União, ou funcionário do Estado, ou outro município. Entendeu? Então, a lei não é clara. Não é clara. Então, eu estou deixando bem consignado aqui, para que se amanhã acontecer, pelo menos eu vislumbrei isso, e eu estou só alertando que pode acontecer. Eu reservo meu tempo se for necessário, senhor presidente. Vossa Excelência reserva 2 minutos e 10 segundos. O projeto continua em discussão. Em discussão com a vereadora Edna Flor. Eu queria dizer que compartilho da preocupação do vereador Dr. Nava. Eu penso que é um projeto que tem um lado muito interessante, que é esse de fazer justiça a alguns servidores, seja da União, seja do Estado, que já prestam serviço para o município. Eu me lembrei do extinto INAMPES. Eu sei que no município nós temos servidores na saúde que são do extinto INAMPES e que recebem um valor, né, uma remuneração pelo antigo cargo que tem e prestam serviço para o município. Então, eu acho que é justo que tenha uma complementação do município. Então, de um lado,
essa situação. Lembrei-me também da saúde mental, né, onde nós temos lá vários servidoras do Estado, inclusive colegas da vereadora Tiesa, assistentes sociais do Estado, que prestam serviços para o município, porque a saúde está municipalizada ali na questão da saúde mental. Pois bem, na saúde do trabalhador e assim por diante. Então, fazer justiça a estes servidores que já colaboram com o município, prestando serviços e complementando a sua remuneração, é importante. Agora, qual função gratificada? O projeto não fala. Qual FG? Vai ser FG1, FG2? Nós não sabemos. Por outro lado, há um risco, sim, e nós vamos ter que agora, de gabinete gratificada. Isso. Então, fica aí à mercê da função de gabinete. Pois bem, agora, além disso, a preocupação, ela continua, porque, como bem disse o vereador Dr. Nava, está em aberto. Né? Se amanhã alguém, né, para dar um outro exemplo, Dr. Nava, lá do Rio Grande do Sul, quiser vir para cá, é um funcionário da União, nós teríamos que saber, ter alguns critérios, desde que, né, obedecida, que ele vá ser alocado num órgão para o qual ele tenha a formação para aquilo, tem habilidade para aquilo. Né? Não vai se trazer para, né, ser adido aqui, como tem aí nos estatutos, sobretudo do Estado, me lembro bem, né, para fazer qualquer coisa aqui, tem a retificação de gabinete, gratificação de gabinete. Então, eu penso que o projeto é dúbio, tem um lado, e nós vamos ter que sopesar aqui rapidinho para votar, para não ser injusto, porque, de um lado, ele é positivo, valoriza esses servidores, e eu me lembro de alguns servidores do município que já prestam serviços, e eu acho que, sobretudo agora, com o projeto que vem aí, vai ter que acertar, de alguma maneira, a remuneração dessas pessoas. Eu acho que isso é justo. Claro. Agora, por outro lado, já concedo, por outro lado, há esse risco. E o medo é de surpresas. Como bem já disse o vereador Dr. Nava, eu não vou repetir. Uma parte ao vereador professor Cláudio. Muito obrigado pela parte, vereador Dr. Nava. Essa gratificação é o seguinte, tem muitos funcionários de lá, eles vão ser pagos por lá. Só que quando acontece a municipalização, ocorreu muito na saúde e na educação, porque, né, a municipalização nesse país foi nessas duas secretarias que tem os 25% e os 15%. Onde eles colocaram o dinheiro carimbado, eles falaram, os prefeitos cuidam, a gente passa dinheiro para os prefeitos cuidar. Por isso que aconteceu toda a municipalização no país todo. Essas pessoas são ou da saúde ou da educação, vereadora Edna. E essa complementação de gabinete, representação de gabinete, o que ocorre? Quando municipaliza, todas as gratificações e a cessão desse funcionário para outro ente, vai tudo embora. Acredita se Vossa Excelência quiser. Como a nossa querida Germínia municipalizou, tinha um governador meio doidão na época lá, vereador Arlindo, cortou tudo, graças a Deus, quando foi feita a municipalização, quando estava na secretaria, já existia lá na Assembleia Legislativa uma lei aprovada pelo governador, que mandou para a Assembleia, aprovou, e já dá um perder mais. Então, essa complementação, vereador, na representação, é para se ele, porque ele não pode ganhar mais do que os 2.700 dos médicos, você está entendendo? Ele vai entrar no nosso regimento aqui, no nosso estatuto, você entendeu, vereador Dr. Nava? Como nós aprovamos o plano de carreira, certo? Eu reservo o tempo, senhor presidente. Obrigado. Vossa Excelência reserva 5 minutos e 38 segundos. E o projeto continua em discussão. Inscreve-se a vereadora Tiesa. Apenas para dizer que o alívio vem quando eles mantêm, né, quando se mantém que o artigo 257 da Lei 3.774, ele não foi excluído como foi o parágrafo único. Então, aqui a gente tem um alento, e que foi o que me motivou a votar favorável, né, com essa ressalva que foi muito bem observada pelo vereador Nava e complementada pela vereadora Edna, e a gente, assim, tenta, né, coibir algum excesso, não estou dizendo dessa administração, mas de qualquer outra, né, na presença, na manutenção do 257, do artigo 257 da Lei 3.774. Eu vou reservar meu tempo, senhor presidente. Vossa Excelência reserva 9 minutos e 11 segundos. O projeto continua em discussão. Ninguém querendo mais discutir, vereadores com reserva de tempo.
O vereador Dr. Nava tem 2 minutos e 10 segundos. É só 30 segundos para concluir. Quando nós verificamos aqui, ó, veja como que fica confuso. O artigo 1º fala ao funcionário cedido, fala no singular, apesar de falar União, Estado ou outro município. Quando vai na justificativa, e o processo legislativo ele orienta assim, quando o texto é dúbio, você vai ler a justificativa para ver o que o legislador quis dizer. Então, é uma fonte de informação. Aí ele vem assim, com o advento da lei tal, os funcionários de outras esferas de governo cedidos. Os funcionários. Olha a amplitude. A amplitude. Lá em cima fala como se quisesse dizer um de cada ente. Lá embaixo ele fala os funcionários de outras esferas do governo, de governo cedidos. Então, fica bem claro de que nós estamos abrindo um enorme leque para se trazer, sem limite, pessoas de fora para a administração. Obrigado, senhor presidente. Vereadora com reserva de tempo, Edna Flor, 5 minutos e 38 segundos. Dispensa. Vereadora Tiesa, 9 minutos e 11 segundos. Dispensa. O projeto está em votação. Solicita a senhora secretária vereadora Beatriz que proceda a chamada nominal para declaração de voto dos senhores vereadores. Vereador Arlindo Araújo. Sim. Vereadora Beatriz. Sim. Vereador Carlinhos do 3º DP. Sim. Vereador Cido Saraiva. Sim. Vereador Professor Cláudio. Sim. Vereadora Edna Flor. Sim. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Sim. Vereador Doutor Jaime. Sim. Sim. Vereador Doutor Nava. Sim. Vereador Rivael Papinha. Sim. Vereador Rosaldo de Oliveira. Sim. Vereadora Tiesa. Sim. 12 votos, sim, senhor presidente. Aprovado por 12 votos o presente projeto. Item 5º, que era o antigo, só para encaminhar a votação, que era o 2º da pauta, o 5º. Leitura, discussão única e votação do projeto de lei complementar número 5 de 2013, de autoria do Executivo Municipal. Altera a estrutura administrativa e dos cargos de comando da Prefeitura Municipal de Araçatuba e da outras providências. Solicita a senhora secretária Beatriz que faça a leitura da ementa do projeto e da exposição de motivos. Araçatuba, 2 de agosto de 2013. Senhor presidente, submeto à apreciação de Vossa Excelência e de seus nobres pares o incluso projeto de lei complementar que altera a estrutura administrativa e dos cargos de comando da Prefeitura Municipal de Araçatuba e da outras providências. A proposta que ora em caminho se faz em cumprimento ao decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, nos atos da ação direta de inconstitucionalidade, que declarou a inconstitucionalidade de parte da Lei Complementar Municipal número 206 de 2010, exclusivamente em relação à criação, no âmbito do Poder Executivo do município de Araçatuba, dos cargos de provimento em comissão, descritos no anexo 2 da referida lei, de códigos CC1, CC2 e CC3. Dessa forma, pelo presente projeto de lei complementar, estão sendo extintos e excluídos do anexo 2 da lei complementar, número 206, de 30 de junho de 2010, todos os cargos de provimento em comissão de códigos CC1, CC2 e CC3, que correspondem, respectivamente, às chefias de divisão, serviço e de coordenador, ou seja, ao 4º, 5º e 6º níveis hierárquicos, totalizando 277 cargos comissionados discriminados no projeto anexo. Por outro lado, para satisfazer as necessidades do serviço público municipal impostas pelo crescimento da cidade em diversas áreas, torna-se necessário a criação das unidades administrativas e dos cargos de comandos previsto neste projeto, totalizando 43.
por considerar relevante a presente matéria, com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Aparecido Sério da Silva, Prefeito Municipal. Consulta o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Pela legalidade, vereador Cido Saraiva. Pela legalidade, vereadora Beatriz. Pela legalidade. Pela legalidade, solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Rivael Papinha. Favorável. Vereador Professor Cláudio. Favorável. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Favorável. O projeto está em discussão. Inscreve-se a vereadora Edna Flor. Senhor presidente, todos que nos acompanham, acho que é sabida já, né, a motivação deste projeto, a necessidade dele, a questão da decisão judicial que levou à necessidade da extinção dos cargos. A gente tem acompanhado tudo isso desde o nascedouro deste projeto. Na verdade, desde a elaboração dele, a gente vem acompanhando com preocupação. Quando da votação, fizemos algumas observações. Todavia, houve a opção do Executivo em manter o projeto daquela forma e teve todo esse, né, desdobramento que todos nós sabemos e acompanhamos aí pela imprensa. Como bem disse a vereadora Tiesa, o que mais nos entristece na votação deste projeto é que aqui nós não temos apenas linhas CC1, inciso tal, inciso X, Y, Z, chefe disso, chefe daquilo. O que nós temos aqui são vidas, né? Pessoas com RG, com CPF, com famílias, né? Pessoas que, de alguma forma, acreditaram nesta possibilidade de prestar um serviço público, embora, né, em comissão, sempre dispensável ad nutum a qualquer momento, mas as pessoas criam uma expectativa e isso, sem dúvida, pelo lado humano, né, isso nos preocupa, pelo lado social, nos preocupa e muito, né. Todavia, essa situação já era sabida. A gente fez, né, eu me lembro que uma das pessoas que elaborou esse projeto foi uma professora pela qual eu tenho um grande apreço, a Rosângela Vecchia, e, à época, nós já dizíamos a ela, na nossa modesta opinião, né, de algumas imperfeições. Falei isso também para algumas pessoas do governo, né, sobretudo na questão das atribuições. Eu me lembro, né, de discussões aqui acaloradas, com alguns exemplos de funções técnicas, me lembro de algumas na área do esporte, né, em que nós citamos aqui, dizer, gente, isso não pode ser, isso tem que ser por concurso, não pode ser função para livre provimento. Mas houve uma decisão, né, do Executivo no sentido de manter desta forma. Pois bem, tudo isso já são águas passadas, as coisas caminharam, e agora estamos aqui com um novo projeto. É claro que salvaguardar aqui, e acabamos de votar, as funções gratificadas, como já dissemos em uma sessão anterior, né? Mas salvaguardar aqui as funções gratificadas para os funcionários efetivos, isso é algo muito importante, muito interessante. Há percentuais na legislação, e aqui eu queria, mais uma vez, fazer justiça a uma pessoa que não está mais entre nós, né? O Manuel, do Cisema, alguém que, por N vezes, ocupou aquela tribuna ali para dizer: não descuidem do percentual. Cada vez que sair uma nomeação de cargo em comissão, lá vem o Manuel com o estatuto na mão, fazendo continhas para ver se os percentuais reservados para funcionários efetivos, se eles estavam sendo respeitados. Então, hoje nós temos a Lei 5.919 de 2001, que alterou nessa parte o estatuto para garantir percentuais. 50% dos cargos de chefe de divisão, 50% para funcionários efetivos nas funções gratificadas, né? Ao se poder
conceder alguma gratificação. Chefe de serviço, a reserva é de 20% para chefe de serviço. Encarregado de serviço, 10%. Pois bem, o professor Cláudio está falando de algumas alterações. Eu peguei a que está disponibilizada no site. Mas o que importa é que há percentuais definidos para funcionários efetivos. Pois bem, isso de um lado positivo. De outro, há a criação, né, a extinção dos cargos, decorrência da decisão judicial. A criação dos 43 cargos, se não me falha a memória, ela, no meu entendimento, trará novos problemas para o Executivo. Porque não basta colocar na lei que essas funções serão, né, como está se criando aqui, um cargo, uma diretoria e um assessor para o órgão que está sendo criado. E não basta dizer que este assessor vai comandar e supervisionar, vai comandar e dirigir. Não basta estar no artigo da lei que terá função de comando. Terá que efetivamente ter função de comando. E há algumas assessorias aqui que nós não sabemos quem irá ser comandado. Criou-se o assessor, deu-se a função de comando pela lei, todavia nós não temos aqui no organograma pessoas que estão na linha hierárquica inferior, ou seja, vai comandar quem? Para todo mundo entender, aquela história, tem cacique, mas não tem índio, né, que o pessoal brinca. Então, essa é uma preocupação. Quais assessorias aqui terão efetivamente pessoas, né, a serem comandadas? Então, na minha opinião, isso contraria a legislação que cuida do provimento de cargos em confiança. Fora isso, no artigo 31, apesar do que também foram criados uns cargos, gente, com os nomes que não vai poder ter crachá, né? Porque senão não cabe no crachá o nome das funções do cargo que foi criado, da denominação que foi criada. Achei bastante complicado, mas isso não teria problema, né? Agora, no artigo 31, os cargos públicos de comando criados por essa lei devem ser considerados, deve considerar as habilidades necessárias. Quais habilidades? Na lei que nós votamos há pouco, que cuidou dos cargos aqui da Câmara, ficou muito bem elencadas quais são as atribuições de cada cargo e também quais os requisitos, tem um anexo próprio para os requisitos dos cargos que serão preenchidos. Requisitos para provimento e atribuições das funções de confiança na Câmara Municipal. Então, qual curso mínimo tem que ter? Quais requisitos têm que ser preenchidos? Objetivamente, não subjetivamente. Agora, quando o artigo 31 aqui fala, de maneira genérica, que esses cargos de comando vão ser preenchidos considerando as habilidades necessárias, aí a gente fica perguntando, quais habilidades? Né? E quem é que vai avaliar, vai analisar essas habilidades? O prefeito municipal, com qual instrumento? Por decreto. Eu penso que isso é um retrocesso. Né? Então, aqui no artigo 32, fica o Executivo Municipal autorizado por decreto a proceder à reorganização das unidades administrativas, o remanejamento. Então, assim, não vai se criar uma comissão, não vai se envolver o RH, não vai se envolver a secretaria própria de administração, de governo, sei lá qual, não serão envolvidos os secretários das áreas. Né? Então, o prefeito, que me parece, né, não tem um total conhecimento de qual habilidade tem que se ter em cada secretaria. O prefeito não é médico, o prefeito não é engenheiro, né? O prefeito é advogado. Né? Então, eu penso que delegar ao prefeito esta atribuição, o ato formal do decreto, tranquilo, né? Ele é do Poder Executivo, mas não se criar na lei nenhum órgão, nada para se avaliar. Mas não diz na lei que o prefeito tem que sequer ouvir. Ele pode convidar o senhor José da Silva e dizer, senhor José da Silva, o senhor vai trabalhar na secretaria, o senhor é analfabeto, mas eu quero que o senhor vá trabalhar
Não tem requisito mínimo, não tem escolaridade, não tem absolutamente nenhum critério, né? Quais são os critérios? É o artigo 31, simplesmente considerar as habilidades necessárias. E nós sabemos que não só nessa administração, mas vez ou outra, as habilidades necessárias passam longe de capacitação técnica, né? Elas passam por outros critérios, subjetivos, políticos, passam por outros critérios. Então, isso nos preocupa. Além disso, a imprensa até noticiou que seria feita uma economia de 4 milhões com a extinção dos cargos, tal. A gente já sabia que não seria bem assim. Aliás, eu falei isso quando nós votamos aqui a lei. E é claro que não era assim, né? E o artigo 33 agora vem, de maneira explícita, dizer que vai precisar de mais recursos e que esses recursos, também essas novas as despesas decorrentes da execução dessa lei diante dessa nova estrutura administrativa, nós vamos também autorizar, né, se a Câmara aprovar o projeto, nós vamos dar um cheque em branco, porque vai ser por decreto. Terminei? Só para concluir, senhor presidente, será por decreto. O tempo está... Tá normal? Sim, é. Nossa, eu já falei tudo isso? Já. Mas pode concluir em 30 segundos. Só vou concluir, senhor presidente. Então, vai promover por decreto, né, o aumento de despesa que se fizer necessário. Então, diante de tudo isso, é que a gente está aí colocando as dificuldades para a aprovação desse projeto. Obrigada, presidente. Próximo vereador inscrito, o vereador Dr. Nava. Senhor presidente, por compor 38 laudas todo o contexto desse projeto, não dá para a gente avaliar minuciosamente os detalhes. Bom, eu estou contente aqui porque nós conseguimos votar em separado as função de gratificação, porque isso vem motivar, vem valorizar o servidor público, o funcionário público. Se viesse no contexto, teríamos uma grande preocupação, porque aqui a gente gostaríamos, inclusive, que esses 43 cargos fossem destinados aos efetivos. Claro que não tem como, porque o sistema impede que aconteça dessa forma. Sabemos também que os 277 cargos, como foi dito, é uma imposição da lei que eles sejam extintos. A criação de 43 é um ato liberal, espontâneo do senhor prefeito. Então, ele está criando de forma espontânea. Quando nós falamos em cargo comissionado, nós precisamos atrelar alguns requisitos. Um dos requisitos, e por isso eu encontro várias imperfeições nesta lei, é a relação especial de confiança. Precisa ter a relação especial, a relação necessária. O cargo que está sendo criado necessariamente precisa ser de alguém de confiança. Não pode ser por um concursado, não pode ser por um técnico, não pode ser por alguém que já esteja na administração. Precisa ter conotação de assessoramento, chefia e direção. Eu discordo quando não se coloca aqui nível de escolaridade. Se nós lermos este longo projeto que aqui está com justificativas, nós vamos verificar que tem cargos de assessores que tem que dar parecer técnico. Como que nós não colocamos um nível de escolaridade? Ele vai dar parecer em jurídico, vai dar parecer na construção civil, na área de obras. A meu ver, dependeria, nós precisaríamos que também contivesse nas atribuições o nível de escolaridade. Pois bem, vejam algumas imperfeições. Dos 43, 19 cargos estão diretamente ligados à assessoria do Executivo de secretarias, de assessor de Procuradoria-Geral do Município, de assessor executivo do gabinete do prefeito. Olha só, 19 cargos para atender nessa subdivisão, prefeito, procuradoria e o próprio gabinete. Veja atividades. E veja se isso é assessoramento, se isso é confiança, se isso tem conotação de chefia e direção. Quando que eles serão chamados para agir? Numa situação, quando tiver que substituir alguém,
quando ocorrer ausências e impedimentos, quando precisar representar alguém e for designado. Então, olha as hipóteses. Isto é assessoramento? Isto é chefia? Claro que não. Quando precisar, quando for necessário, isso tem comprometimento. Pode aguardar que vem medida do Ministério Público em cima disso. Isso é natimorto, não vai prosperar. Outro, exercer outras atribuições que forem cometidas. Exercer outras, qualquer outras, que o chefe aqui, no caso, o secretário ou o procurador-geral do município, ou o gabinete do prefeito determinar. Não é específico, precisa ser específico. A lei, ela não pode ser genérica, nem precisa, nem com função indeterminada nessa situação. Então, por conta disso, nós estamos correndo, com certeza, risco. Eu não quero desanimar quem vai ocupar esses cargos, mas eu não desejo, mas com quase absoluta certeza, esses cargos serão questionados e virá uma liminar suspendendo essas atribuições. Vamos seguir um pouco mais. Nós temos aqui também diretor do Departamento de Atividades Complementares. Ora, diretor, o que ele vai fazer? Um dos itens, executar no âmbito do gabinete do prefeito dos documentos em trâmites e oficiais. Isso é função técnica, isso é função administrativa, isso é função burocrática. Como que você vai botar um diretor de departamento para executar documentos em trâmite e oficiais? Outro, revisão de demais expedientes e documentos em despacho no gabinete. Poxa vida, um diretor para fazer isso? Acompanhar, olha só, acompanhar e controlar a publicação dos documentos oficiais, editais e despachos assinados pelo prefeito. Meu Deus, precisa de um diretor para acompanhar publicações. Isso é função técnica, isso é função administrativa. Vamos ver mais? Geração e tramitação de documentos e processos, bem como o cumprimento de prazos. Precisa de um diretor para fazer o agendamento, acompanhar prazos. Isso vai cair por terra, não tenho dúvida sobre isso. Assessor de apoio especial do gabinete do prefeito. Olha só. Garantir o apoio necessário para o bom desempenho da chefia do gabinete. Precisa nomear um assessor especial para garantir o desempenho da chefia. Nomeia um chefe, tem que nomear outro chefe para garantir o apoio e o sucesso. Olha que absurdo. Que chefe é esse que precisa de outro chefe para ele se desenvolver bem? Isso é absurdo, gente. Olha o que está acontecendo. Vamos mais. Um diretor de departamento de coordenação de materiais e serviços. Olha o que ele vai fazer. Um diretor de coordenação de materiais e serviços. Registrar e controlar os bens mobiliários da administração. Isso é um apontador, um controlador. Gente, precisa de um diretor ganhando uma nota que vai ganhar. Não há necessidade. Olha só, o que o diretor vai fazer? O diretor vai realizar inventário, controle físico e contábil. Fazer inventário do que o patrimônio tem. Isso é para funcionário, isso é para servidor, isso é atividade técnica, administrativa e burocrática. Olha outra coisa aqui. Executar de forma sistemática o controle do patrimônio. Outro item. Controlar a entrega de mercadorias no almoxarifado central. Gente, Araçatuba tem um privilégio imenso. Nós vamos ter um diretor para controlar a entrega de materiais. Controlar a entrega de materiais no almoxarifado. Encaminhar documentos e processos para controle das unidades de finanças e contabilidade. Olha, nós precisamos de um diretor para sair de uma sala e fazer encaminhamento de documentos de finanças e contabilidade. Vamos mais, enquanto o tempo permitir, elaborar, olha bem, outro diretor de departamento de procedimentos, elaborar editais. Meu Deus, será que não tem nenhum funcionário concursado que saiba fazer editais? Que isso é minuta. Elaboração de procedimentos licitatórios, atualização de cadastros. Que privilégio, que municipalidade rica em funcionário de alto nível, diretor para atualizar cadastro. Nossa,
Muito bom. Dar suporte administrativo em todas as atividades desenvolvidas no âmbito dos procedimentos licitatórios. Manter atualizado o livro de registro de licitação. Diretor para manter atualizado o livro de registro de licitações, contrato, atas. Nós precisamos de um diretor para controlar atas. Gente, eu fui office boy com 12 anos de idade, eu já fazia tudo isso. Eu controlava a ata, eu controlava o livro, eu fazia carga de processo, eu dava baixa de processo, com 12 anos de idade, dentro de cartório. Agora aqui precisa de um diretor. Agora nós precisamos de um diretor. Convênios, bem como o arquivo desses autos. Executar programas educacionais de desenvolvimento, capacitação e aperfeiçoamento dos servidores. Outro cargo de diretor do Departamento de Contencioso. Olha só. Organizar a distribuição de cartas precatórias. Eu, com 12 anos, já fazia isso. Eu distribuía os processos, sabia para onde ia, levava o processo para o juiz, batia o carimbo, fazia conclusão, dava baixa. Tudo isso eu fazia com 12 anos. Aqui precisa de diretor. Bem como, que eu comecei a trabalhar com 11 anos e meio, e com 12 eu já fazia isso. Bem como dos editais. Diretor do Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro. Controle das correspondências recebidas e expedidas. Meu Deus! Um diretor de apoio para quê? Para um dos itens, eu estou dizendo, tá? Eu pensei porque não dá para falar tudo. Controlar correspondências. Tenho certeza absoluta que será declarado inconstitucional isso daqui, porque não caracteriza assessoramento, chefia, não caracteriza. Está fora dos padrões. Isso aqui, quem tem que ocupar cargos, quem tem que fazer isso, é quem vai executar atribuições burocráticas. Burocráticas. Olha só, mais um pouco. Eu vou respeitar o tempo, porque eu não quero abrir precedente, mas eu teria muito mais que demonstrar. Por isso, com certeza, vocês sabem qual será meu voto. Eu não quero correr o risco, como corri na outra, de ser processado, porque eu confiei na professora, que era minha professora de pós-graduação, que ela me garantiu que tudo aquilo que estava na lei estava correto, e eu entrei de cabeça. Então, nesse aqui eu fui estudar. Apesar de não ter tido muito tempo, eu fui estudar, e eu detectei todas essas irregularidades na minha leitura. Na minha leitura. Quero estar errado, mas eu não acredito que esteja. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, professor Cláudio Henrique. Doutor Nar, Vossa Excelência teve sorte. Com 12 anos, eu estava lá na Alvorada, num caminhão de boia fria, apanhando algodão, tomate, com um facão de cana que era maior do que eu. Eu faltava amarrar o facão aqui, assim, tão grande que ele era. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, teve sorte, viu, Nava? Que é duro, viu? Mas inteligente, estudioso, promotor aposentado, quem nos dera, né? Aposentadoria de professor é que nem o Chico Anísio, o salário, ó. De promotor é melhor. Oi? Não é bom não, viu, Nava? Ganha muito pouco, professor, viu? Bom, vamos lá. Senhor presidente, quanto às habilidades, né, os colegas que me antecederam falaram das habilidades, eu não tenho dúvida nenhuma que o prefeito não vai contratar um diretor que não tem habilidade nenhuma para nomear um cargo de confiança, diretor que não tem habilidade nenhuma, que não vai fazer nada, eu não acredito nisso. Agora, será feito, nós temos que nos atentar, vereadora Edna, pelo artigo 32, que o Executivo Municipal ficará autorizado por decreto a fazer a reorganização das unidades administrativas de cada secretaria. É a partir dessa reorganização que o prefeito vai fazer, e essa função gratificada que será dada para os funcionários efetivos, que vai ter a nova estrutura, a nova reorganização do serviço na prefeitura. E isso daí, Nava, vai levar algum tempo. Porque o prefeito, o que ele vai fazer agora? Ele vai dar uma função gratificada para um funcionário efetivo. Mas qual vai ser a função desse funcionário efetivo? O que ele vai fazer? Onde ele vai ficar? O prefeito vai ter que, por decreto,
reorganizar todas as secretarias, vereadora Edna, e a função que essas pessoas vão ocupar nessa reorganização. Você vai tomar conta do quê? Então, o artigo 32, ele deixa bem claro, doutor Nava, que essa reorganização ficará a critério do... E é o prefeito mesmo. Nenhum de nós aqui, nem secretário pode fazer isso. Agora, os cargos de confiança são necessários porque quando um prefeito ganha eleição, ele tem que ter do lado dele pessoas de confiança para implementar o plano de governo dele. É que nem diretor de escola. O diretor de escola faz os professores implementar na escola o projeto pedagógico, o plano pedagógico da escola. Qual que é agora o novo nome, Bia? Plano PPA, não é PPA? É Plano Político Pedagógico. Projeto político, agora vai mudando, ensino médio, fundamental, muda tudo, né? Muda o governo, vai mudando os nomes lá, tudo. Então, é assim, o projeto político pedagógico, o diretor da escola é responsável junto com o coordenador para implantar isso daí na escola. É a mesma coisa dessa reorganização que serão feitos, que está aqui, vereadora Edna, no artigo 32. E cargo de confiança é necessário sim, porque como que o prefeito vai implementar a política dele com pessoas que ele não confia? Ele vai nomear o adversário político dele para chefiar? Ele vai nomear quem? Porque nós sabemos aqui que em todas as eleições é inferno, ou não presta, todo mundo vira bandido, que não sei o quê, aquele lá não presta, aquele lá não sei o quê. O Arlindo tem a veterinária dele, eles falam, o Arlindo matou cachorro, a Edna Flor não presta, o professor, fala de todo mundo. Em campanha político, né, viu, vereador Arlindo, eu estou falando da bagunça que vira nas campanhas, aquele falatório, não fica bravo não, que Vossa Excelência salva a vidinha dos cachorros, inclusive dos meus, Vossa Excelência já salvou muitos. Então... Não fique bravo nem para essa parte, que é tom de metáfora isso aqui. Então, aí é que está. O prefeito vai contratar cargos de confiança, Carlinhos, terceiro DP, para colocar raposo no galinheiro? Não. Ele tem que colocar pessoas de confiança dele, Arlindo, para implementar o projeto político, os programas do prefeito Cidocério. Essa equipe tem que estar do lado do prefeito para implementar as políticas, o plano dele, que ele assumiu com a população. Porque todo prefeito, vereador Edna Flor, tem o seu, doutor Nava, todo prefeito tem o seu plano de governo, o seu plano, perfil também, o seu plano de governo. E o povão recebeu em casa, todo mundo guardado na gaveta. Olha, eu prometi para o povo lá no Marama, eu vou trazer o prefeito aqui, nós vamos fazer isso aqui. O povo guarda tudo, Edna, guarda tudo, chega lá, você prometeu, mas cumpriu 95%. Falei, por quê? Porque está faltando o centro comunitário. Do asfalto lá do Marama, que foi mesmo. Aí, faltou o centro comunitário. É assim, eles guardam. E o prefeito também, o povo tem lá guardado na gavetinha. Eu vou fazer o céu na Água Branca. Oswaldo, Beatriz. O céu na Água Branca. O céu tem que ir lá para Água Branca. Nós temos que fazer o céu lá. O povo está esperando. Eu vou lá, o povo fala céu, 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 céu. Eu falei, mas não é mais asfalto, é céu agora, não é tudo. Então tem que fazer. Então esses cargos são necessários ser de confiança do executivo, porque, Arlindo, já pensou se um dia Vossa Excelência for prefeito, colocar só inimigo para governar com você está lascado. Aí você não consegue fazer nada. Eu não quero ser prefeito e nem muito menos com o inimigo perto de mim. Mas não vai dar certo, viu, Arlindo? Porque Vossa Excelência é meio bravo assim, já não vai dar certo. Então, e essas atividades todas é do órgão, doutor Nava. O órgão que o prefeito vai redistribuir e não do cargo. O órgão, ele vai, no artigo 32, ele vai fazer a redistribuição, que fala aqui, proceder à reorganização. Então, essas atividades que Vossa Excelência disse, doutor Nava, é do órgão e não do cargo. É claro que vai ser feito toda uma reorganização em todas as secretarias. Eu sei que... Agora, vamos falar da Rosângela. A Rosângela, eu conheci ela na primeira reforma, uma pessoa muito competente. E essa reforma, doutor Nava, Vossa Excelência, como um grande procurador, conhecimento do direito,
Vossa Excelência sabe que foi muito bem estudada, Vossa Excelência conhece o jurídico da Prefeitura, é um jurídico muito competente, como aqui o nosso caso da Câmara, a nossa lei, também foi muito competente, analisado pelo nosso jurídico, junto conosco aqui na reunião que fizemos, para ficar tudo certinho. E nós não podemos falar que a professora, eu confiei, agora deu tudo errado, que não sei o que lá. Agora, é uma pessoa de competência, reuniu-se com o jurídico da Prefeitura, com outros municípios também, doutor Nava, foi referência de outros municípios do porte de Araçatuba, como que estava a organização de cargos em confiança, etc. Então, eu acredito que nós devemos aprovar esse projeto, né? Claro que o plenário é soberano, porque precisa desses cargos de confiança para que o prefeito possa implementar o seu plano de governo. Eu sei que alguns vereadores discordam, acham que não são necessários, mas, no meu ponto de vista, e como líder do governo, acho que o governo tem que ter pessoas... Sobre concede a parte? Pois não, só concluir, doutor Nava. Pessoas de extrema confiança do lado dele. Pois não, vereador, doutor Nava. Veja bem, em momento algum eu questionei quem elaborou, quem deixou de elaborar, e também eu, em momento não, doutor algum... Nava, desculpa. Não, sim, só para concluir. Eu não quis dizer nesse... Eu disse que o sistema exige ou sinaliza que precisa de assessores comissionados. Eu não disse nada disso. Como aqui na Câmara... Eu fui técnico na minha análise. Eu fui mostrando que eu entendi que vai comprometer o projeto. Foi isso que eu fiz. Tá? Eu não sei quem elaborou, quem deixou de elaborar, entendeu? E também... Não, porque quando Vossa Excelência falou da professora, eu pensei que era da... outro projeto. No outro projeto. Ok. Então, mas outro projeto foi a professora Rosângela que nos ajudou. Eu procurei por ela, ela me disse, não, o projeto está perfeito. Naquela época, ela ministrava no meu curso de pós-graduação. Sim. Então, são pessoas competentes que elaboraram essa lei, né? Agora, o problema aqui é o voto, né? O problema aqui, o nosso debate é meramente político. Então, senhor presidente, são necessários e também dizer que a preocupação do doutor Nava foi salutar, mas essas funções vai ser do órgão colegiado, viu, doutor Nava? Não vai ser a função do cargo, porque terá toda uma reorganização. Por exemplo, um cargo que é divisão, ele é de carreira. Aquele cargo, nós temos excelentes funcionários, em sua maioria, né, vereadora Edna Flor? O prefeito vai pegar aquele funcionário, vai dar uma função gratificada e ele vai fazer parte desse colegiado também. Porque ele vai estar lá sendo comandado por esse diretor que vai implementar o que vai ser feito no dia a dia. Eu ia reservar tempo, mas a esse exato momento acabou meu tempo. O próximo vereador inscrito, vereadora Beatriz. Bom, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, aproveitar e parabenizar de público o vereador Rosaldo, que está fazendo 20 anos hoje, né, Rosaldo? Parabéns, Deus te abençoe. Cumprimentar a todos que estão aqui presentes. Eu gostaria de começar a deliberar, a argumentar, dizendo que a questão do cargo de provimento em comissão, ele já é previsto no artigo 37 da Constituição Federal, né? E tem, claro que ele é de ocupação temporária e tem como fundamento a relação de confiança entre o ocupante e a autoridade que o nomeou. Isso em nível nacional, estadual, municipal. Isso em nível de executivo, judiciário e legislativo. Nós fazemos na mesma questão, né? Mesmo porque essas reformas administrativas, e não só no Brasil, em diversos países do mundo, e eu levantei que isso acontece na Suécia, que inclusive não há nem quantidade de cargos denominados na Suécia. Isso é definido por meio de acordo entre os partidos. No Reino Unido, nos Estados Unidos, na França, no Canadá, na Austrália, e aí vai. Então, diversos países do mundo isso acontece. Isso não é uma questão administrativa do Brasil. Por quê?
Porque quando um governo ele é eleito, ele traz consigo considerações políticas, conceitos, princípios que regem a política deste partido. Por isso, ele precisa de confiança. Quando um prefeito, quando um vereador, quando um governador, quando um presidente ganha uma eleição, ele traz consigo um plano de governo. Quando um vereador é eleito, ele traz consigo uma proposta de ação do seu partido, do que acredita da sua história de vida. E, por isso, a vereadora Edna trouxe a questão, vereadora, que são critérios subjetivos e políticos, e são os que a gente usa para nomear os nossos próprios assessores. Critérios subjetivos e políticos de pessoas com as quais nós confiamos e entendemos que são competentes o suficiente para desempenhar as funções pelas quais a gente imagina que elas sejam importantes para Consegue uma parte, Sim. vereadora? Sim, são, só que a nossa lei coloca, além disso, alguns critérios objetivos, vereadora. Por exemplo, Objetivos. o ensino médio, por exemplo, né, as atribuições, o que não tem nessa lei. Aqui ficou só nessa primeira parte. Sim. Não deixa de ser a questão política, né, a essência do cargo, sem nenhum problema, porém, na nossa legislação, até um anexo. Eu ia entrar com os nessa que não questão. tem nessa lei. Sim, eu ia entrar Mas nessa questão. Mas eu agradeço a parte. Sim. Então, mesmo porque toda pessoa, todo político que entra, a maior preocupação dele é o comprometimento dos resultados do seu governo ou do seu mandato. Então, por exemplo, até o vereador Nava disse que não precisa ser concursado, não precisa ser técnico para assumir essa chefia de direção. Eu, por exemplo, era secretária de Educação, funcionária efetiva, técnica concursada. Hoje, por exemplo, o doutor Milton, o doutor Daniel, são professores da Toledo, extremamente competentes, que também ninguém precisava designar, ele poderia pôr qualquer outra pessoa. Então, há essa preocupação de colocar, por exemplo, temos a diretora de Fiscalização e Licenciamento Ambiental, ela trabalhou 12 anos no IBAMA, e ela é contadora e pós-graduada em Educação Ambiental, e não precisaria ser. Porque não é isso que consta lá na discricionariedade do cargo dela. A diretora do Departamento de Educação da Educação, por exemplo, é doutora em Educação. Então, apesar de não estar descrito, a falta de qualificação do funcionário compromete o resultado político. E a gente sabe que, se o governo está tendo resultado político, é porque são pessoas comprometidas e capacitadas. Não estou vinculando a capacitação da pessoa à formação dela. Não tem necessidade disso, mesmo porque o compromisso político é muito mais importante, às vezes, do que a formação. Tem gente que tem formação e não tem o compromisso e o comprometimento político necessário para quem administra um órgão público. Mas faz toda a diferença. Então, não é porque não exige que não vai ser colocado. Por outro lado, é muito importante colocar que essa relação especial de confiança é essencial para nós, vereadores, para o governador, para o prefeito. Então, eu só gostaria de colocar que, realmente, o professor Cláudio falou que o debate é político. O debate é político porque os cargos que nós ocupamos é político. Os cargos são políticos. Né? Cada cargo que nós ocupamos é político. Por isso, cada vereador faz a escolha política. O prefeito vai fazer a escolha política, mas, com certeza, vai ter muito critério na seleção, porque, senão, compromete o resultado do seu governo. E o que nós queremos é que Araçatuba continue melhorando. E pode ter certeza que nós vamos ficar de olho, acompanhando, para que os resultados sejam cada dia melhores. Nós, que eu estou falando, todos nós aqui da Câmara, que essa é a nossa função de fiscalizar. Obrigada, senhor presidente, eu reservo o meu tempo. Vossa Excelência reserva 4 minutos e 7 segundos e o projeto continua em discussão. Inscrita a vereadora Tiesa. Bom, eu acho que vou abordar um aspecto que ninguém ainda abordou. A questão da economia e do gasto com esses 42 cargos novos que estão sendo criados. 43. Quando veio para cá aquela proposta de extinção e criação, a gente foi muito claro, dizendo que extinguir os 277, conforme decisão do tribunal, não precisaria vir junto
com a criação dos 43. A extinção dos 277 cargos, ela acontece por si só, não precisa que nada, nem nós aqui, votemos isso. A criação dos 43, isso sim. Quando os secretários municipais tiveram aquele aumento, que a gente achou um salto grande do que eles ganhavam para o que eles passaram a ganhar, eu não estou com o meu caderno aqui, mas a gente tem isso bem anotado, nós ficamos assim, e os funcionários? Né? O máximo que os funcionários têm conquistado é o reajuste previsto em lei, que é a reposição salarial. Aumento real não teve nenhum. Aumento que foi concedido não teve nesta gestão, nessa administração. Tivemos lá o ticket, que a gente pode até, sim, foi um benefício que não estava previsto e que valeu muito, e aqui nós já rasgamos elogios à administração por conta disso. Mas a conta que eu fiz agora mesmo é que, com a extinção de 277 cargos, e o professor Cláudio, ainda bem que ele está para lá, dividido pela economia, quer dizer, a economia de 4 milhões e 500 quase, dividido pelos 277 cargos que foram extintos, dá uma conta, assim, tipo um per capita, de R$15 por pessoa. Tá? Então, a administração economizou R$15 por pessoa ao extinguir os 277 cargos e economizar os 4 milhões e meio. Deixa essa conta para lá. Agora, vamos fazer a conta do 43. A administração vai gastar R$1,5 milhão sem gratificação, conforme o vereador Cláudio falou aqui, que isso é, né, uma dúvida, ninguém sabe. Só na remuneração vai gastar R$1,5 milhão, dividido por 43, o custo, a unidade, essa divisão vai dar 34. Então, nós abrimos reais. Quando a gente extinguiu 277 e economizamos 4 milhões e meio, nós tivemos uma economia de R$15, mais ou menos, por unidade. A hora que a gente pega o custo dos 43, nós vamos ver que é 34. Então, falar, não foi uma economia tão grande assim. Os 43 estão consumindo, e eu não dei conta de fazer essa conta ainda por falta de tempo, eu demoro bastante, o professor Cláudio deve fazer rapidinho, contrapor essa proporção. O que é que nós economizamos, na verdade, quando a gente extingue os 43 e cria, a gente extingue os 277 e cria os 43. Então, é uma coisa difícil de explicar, ainda mais para mim, que não sou da área. Pode? Só um instantinho, professor Cláudio. Então, o que eu fiz aqui foi a conta da dona de casa. Sabe, que se eu economizei X e vou gastar Y, como é que faz essa diferença? Essa diferença é dinheiro que foi gasto a mais, né? Então, mesmo que no valor não seja, a gente sabe que na relatividade, não sei, ela faz diferença. E outra coisa que eu tenho visto também, que eu sinto muito, é que esta casa se reuniu, não foram poucas as vezes, para tratar de reajuste de secretário, de cargo de confiança, de função gratificada, mas o grosso do funcionalismo público continua também com seu salarinho do jeito que estavam. O grosso do funcionário público continua também sofrendo. Nós vimos aqui a questão dos funcionários do DAIA. Olha o problema, a perda que eles tiveram, a mudança no modo de viver que eles tiveram. Aqui nessa casa foi dito pelo governante na frente deles que não haveria nada, nenhum prejuízo, nada. E olha o que aconteceu. Então, a gente fica muito preocupada quando acontece esse tipo de coisa. Eu fiz uma conta muito grotesca, né, porque não é a minha área, mas eu tenho certeza que eu não estou falando bobagem.
Pois não, Só professor. a título de colaboração para Vossa Excelência, nós temos também que fazer a seguinte equação, vereadora Tias. É uma equação pelo seguinte: esses 277 cargos que estão sendo extintos, ele tinha um salário base, por exemplo, a divisão era 2.000, vamos colocar R$ 2.500. Além do vereadora Tiesa, o salário base R$ 2.500, o prefeito poderia dar 25% e mais 2/3, que são 66,66%, totalizando 91%. Quer dizer, o salário quase dobra do funcionário. E incidia também sobre a legalidade dos quinquênios e da sexta parte. Agora, com essa função gratificada, doutor Nava, o interessante é que o funcionário estava ocupando porque tem a SG, vereadora Edna Flor, que a Edna Flor conhece, que tem competência para ser divisão. Ele ganha R$800. Ele ganha R$800. Ele ia para a divisão 2.500, vereadora Tiesa, o salário dele poderia dobrar. Agora, com a função gratificada, ele vai ter a função gratificada dos R$800 e o que ele tem direito por lei não vai poder ser acrescido, porque a função gratificada nós não podemos colocar, o doutor Nava sabe, o quinquênio e a sexta parte. E se vai acontecer isso, vereador Tiesa, só para concluir, se o executivo conceder para todos. Para todos. Muito obrigado. O impacto está aqui no custo do valor do salário deles. Esse impacto e esse valor de 3 milhões, de 1.500.000, está no custo da remuneração, e não com funções gratificadas, gratificação, nada disso. É o valor do impacto na folha de pagamento com esses 43 cargos. E eu só queria, para completar, dizer do artigo 32, que também foi uma preocupação minha, e o Gilberto me explicou agora, que, por exemplo, o que diz respeito a esse artigo? Por exemplo, o chefe de serviço de atenção ao turista da Secretaria Municipal de Turismo. Nós tínhamos esse cargo, chefe do serviço de atenção ao turista. Era um chefe que ocupava esse cargo. Agora não vai mais existir esse chefe do serviço, então não vai mais existir o serviço na estrutura. Aí, então, o prefeito, por meio de decreto, vai ajustar essas estruturas que ficaram soltas aí em razão de não ter mais o ocupante daquele cargo dentro daquela estrutura. Assim eu entendi, vereador Cláudio, o artigo 32, que o prefeito, por decreto, fará o ajuste dessas unidades administrativas. Então, é nesse sentido que a gente vê aí, e até, fala, opa, que será isso? Como que o prefeito vai? Então, a gente está aqui esclarecendo que nem é uma medida autoritária, nada, e também nem seria necessário que passasse por essa casa esses ajustes. Então, ele pode muito bem fazer isso por decreto. Eu vou reservar meu tempo, senhor presidente. Vossa Excelência reserva 1 minuto e 13 segundos. E o projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vereadores com reserva de tempo. Vereadora Edna Flor não tem, gastou tudo. Doutor Nava gastou tudo. Vereadora Beatriz tem 4 minutos e 7 segundos. É só para esclarecer, até o professor Cláudio falando, passando, mas as características todas que o doutor Nava leu, elas são características do departamento todo. O diretor do departamento, até para deixar bem registrado aqui, então, o departamento de atividade complementar vai supervisionar, controlar, orientar. E as atribuições do diretor do departamento é comandar e supervisionar a execução das atribuições de que trata o parágrafo 1º deste artigo, bem como assessorar na coordenação dos serviços complementares desenvolvidos pela assessoria de apoio. Por exemplo, então, provavelmente, se ele precisar dos funcionários efetivos que estarão sob a coordenação dele, esses funcionários receberão as funções gratificadas para desempenhar as funções que o doutor Nava disse que são funções específicas dos funcionários efetivos e que o são mesmo.
porque os profissionais efetivos são capazes, competentes e comprometidos para fazê-los. E é por isso que as funções gratificadas estão sendo colocadas. Mas as atribuições são do departamento, não do diretor do departamento. A função do diretor é assessorar, supervisionar, comandar a execução destas atribuições. Então, só para clarear, para Papinha, ficar assim bem, para quem tiver, Eu baguncei tudo. quem não teve oportunidade de ler na íntegra o projeto, é importante que seja explicado. Papinha. Só isso, senhor presidente. Vereadora com reserva de tempo, vereadora Tiesa, 1 minuto e 13 segundos. Só meio que arrematar essa minha preocupação, é que 277, em tese, 277 menos 43 dá 234, né? 234 vão padecer aí com uma situação mais difícil. E os 43 que ficarem vão ficar numa situação mais confortável. Então, isso aí a gente fala. O vereador Cláudio Serra, ele pode fazer um monte de coisa, né? Inclusive, ele pode também dar um aumento para os funcionários que estão, né, sem reajuste. Então, isso aí Só é para verdade. colaborar, Tiesa, o ele prefeito pode. A lei pode garante, ele fazer pode. um monte de coisa. Vereadores, a vereadora Tiesa está no tempo dela. Deixa eu ver. O projeto está em votação. Solicita a secretária, a vereadora Beatriz, que proceda a chamada dos senhores vereadores para declaração de voto. Vereador Arlindo Araújo. Não. Não. Vereadora Beatriz. Sim. Vereador Carlinhos, do 3º DP. Não. Vereador Cido Saraiva. Sim. Vereador Professor Cláudio. Sim. Vereadora Edna Flor. Não. Não. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Sim. Vereador Doutor Jaime. Sim. Sim. Vereador Doutor Nava. Não. Vereador Rivael Papinha. Sim. Vereador Rosaldo de Oliveira. Sim. Vereadora Tiesa. Não. 5 votos não e 7 votos sim, senhor presidente. Aprovado o projeto por 7 votos favoráveis e 5 contrários. 6º item da pauta. Leitura, discussão única e votação do projeto de lei número 133 de 2013, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 144.613,15, destinado à Câmara Municipal de Araçatuba. Solicita a primeira secretária vereadora Beatriz que faça a leitura da ementa do projeto. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 144.613,15, destinado à Câmara Municipal de Araçatuba. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Pela legalidade. Pela legalidade. Vereador Cido Saraiva. Pela legalidade. Pela legalidade. Vereadora Beatriz. Pela legalidade. Pela legalidade. Solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Rivael Papinha. Favorável. Vereador Professor Cláudio. Favorável. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Favorável. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Solicito a senhora vereadora, votação simbólica, né? Tá. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado o projeto de lei número 133 de 2013, de autoria do Executivo Municipal. Encerrada a pauta para essa sessão extraordinária, encerramos também mais uma sessão extraordinária, a 5ª já deste ano. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária na segunda-feira. E o parabéns para o vereador Rosaldo, que completa hoje 28 anos de idade. Parabéns.